E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos recorrer mais uma vez a essa expressão para avaliarmos agora como a pressão atmosférica varia com a altitude. Conforme vimos anteriormente, em um fluido incompressível, ρ permanece constante. No entanto, para um gás como o ar atmosférico, devemos levar em consideração o fato de que ρ varia com a pressão P. Agora, se o gás estiver confinado em um recipiente cujas dimensões são equiparáveis às dimensões do laboratório, a diferença de pressão entre a base e o topo do recipiente é desprezível, de forma que ρ pode ser considerado uma constante. Agora, o mesmo não vale para a nossa atmosfera, pois eu reforço, nela devemos levar em consideração o fato de que ρ varia com a pressão P. Nas condições usuais de temperatura e pressão, o ar atmosférico se comporta com muito boa aproximação como um gás ideal, como um gás perfeito. E se levarmos em consideração também altitudes inferiores a 1 km, podemos desprezar a variação da temperatura do ar atmosférico com a altitude, de forma que, neste caso, o ar atmosférico se comporta como uma atmosfera isotérmica. Levando em consideração todas essas condições, eu posso escrever, portanto, a seguinte expressão: a pressão vezes o volume é igual à quantidade de gás medida em mols vezes a constante real dos gases, R, vezes a temperatura T. Logo, a pressão P vezes o volume V é igual à quantidade de matéria em mols é dada pela massa do gás sobre a massa molar, vezes R vezes T. Logo, a pressão ela é igual. Então, nós temos a massa sobre o volume, tudo isso multiplicando R vezes T sobre a massa molar. Sendo assim, a pressão P é igual à massa específica do gás vezes R vezes T sobre M. Como estamos considerando aqui uma atmosfera isotérmica, T permanece constante. R é a constante real dos gases perfeitos e M é a massa molar do ar atmosférico. Portanto, este termo é uma constante. Logo, eu posso escrever tranquilamente que a pressão P sobre a massa específica ρ é igual a uma constante. Muito bem? Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Admitindo que o nível z igual a zero coincide com o solo e orientando o eixo z verticalmente para cima, eu posso escrever, portanto, que a pressão no solo sobre a massa específica do ar atmosférico no solo é igual à pressão P a certa altitude z sobre a massa específica ρ em certa altitude z. Muito bem? Agora eu vou levar este resultado nessa igualdade. E com isso, a gente obtém a seguinte expressão. Então, a derivada da pressão P em relação à coordenada de posição z é igual a menos ρ em função de z vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Sendo assim, a derivada da pressão em relação à coordenada de posição z é igual a ρ em função de z. Observe essa expressão. ρ em função de z é dado por ρ0 vezes a pressão P sobre a pressão P0. Muito bem? Tudo isso multiplicando a aceleração da gravidade local. Sendo assim, dp sobre P, observe bem a expressão, é igual. Então, agora nós temos menos ρ0 vezes g sobre P0 dz. Observe que este termo inteirinho é uma constante, portanto, eu vou admitir que este termo é igual a lambda. Portanto, eu estou definindo que lambda é igual a ρ0 vezes g
sobre a pressão P0. Consequentemente, dP sobre P fica dado por... Então, nós temos menos lambda dz. Observe no quadro a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar da pressão P0 no solo até a pressão P em certa altitude Z. E do lado direito, eu vou integrar de Z0 até Z. Z0, no caso, igual a zero. Muito bem? Bom, do lado esquerdo, nós vamos obter o ln da pressão P, de P0 a P. E do lado direito, nós temos menos lambda vezes a integral de 1 em relação a Z. Então, nós temos simplesmente Z de 0 até certa altitude Z, medida a partir do solo horizontal. Muito bem? Sendo assim, do lado esquerdo, a gente obtém o ln em P menos o ln em P0. Portanto, o ln da razão P sobre P0, e isso é igual a menos lambda vezes Z pelo teorema fundamental do cálculo. Logo, a partir dessa igualdade, eu posso escrever que P sobre P0 é igual a exponencial de menos lambda Z e, portanto, a pressão P em função da altitude Z é igual à pressão P0 que multiplica a exponencial de menos lambda Z. Observe no quadro a expressão obtida, conhecida como lei de Rayleigh, e todos os cálculos realizados até aqui. Muito bem? A partir dessa expressão, vemos que em uma atmosfera isotérmica, a pressão decresce exponencialmente de acordo com essa expressão. Muito bem? Bom, vamos agora calcular o valor de lambda para que a gente possa analisar melhor essa expressão. Nós sabemos que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica no nível do mar é aproximadamente igual a 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. E a massa específica do ar no nível do mar é aproximadamente igual a 1,226 kg por metro cúbico. Sendo assim, lambda fica dado por... Então vamos lá. Nós temos ρ0. Então 1,226 kg por metro cúbico vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, tudo isso sobre P0. Então, agora nós temos vezes 1 vezes 1 sobre a pressão P0, que é 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Então, Pascal é Newton por metro quadrado. Logo, o metro ao quadrado aparece no numerador e o Newton no denominador. Muito bem? Consequentemente, lambda fica dado por... Efetuando os cálculos, você vai encontrar que lambda é igual a 11,86 vezes 10 elevado a menos 5. Agora vamos obter a unidade de medida. Perceba o seguinte, de acordo com essa expressão, lambda tem que ser obtido em metro elevado a menos 1, pois este termo é adimensional. Portanto, nós temos o seguinte, quilograma vezes metro sobre metro cúbico segundo ao quadrado. Então, isso vai nos dar, aqui ó, metro sobre metro cúbico vai dar 1 sobre metro ao quadrado, que eu simplifico com metro ao quadrado. Muito bem? Logo, nós temos quilograma sobre segundo ao quadrado, e aqui 1 sobre Newton. Portanto,
O Newton, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, portanto, ele aparece no numerador. Muito bem. Simplificando o quilograma, simplificando o segundo ao quadrado, vemos, conforme era de se esperar, que lambda é 11,86 vezes 10 elevado a menos 5, metro a menos 1. Portanto, o inverso de lambda, se você efetuar o cálculo, você vai encontrar aproximadamente 0,0843 vezes 10 elevado à quinta metro e, portanto, você vai encontrar aproximadamente 8,43 quilômetros. Observe no quadro o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado até aqui. Sendo assim, para z igual a 1 sobre lambda, ou seja, para z igual a 8,43 quilômetros, a pressão atmosférica cai a 1 sobre E da pressão inicial P0. Graficamente, nós podemos construir a seguinte curva. Então, observe atentamente o quadro. No eixo vertical, eu coloco a razão P sobre P0. E no eixo horizontal, eu coloco a posição Z medida em relação ao solo horizontal. Como a pressão em uma atmosfera isotérmica decresce com a exponencial em questão, nós vamos obter uma curva aproximadamente representada desta forma, de forma que, quando Z é igual a 1 sobre lambda, a razão P sobre P0 é justamente 1 sobre E. E quando Z é igual a 0, essa razão é justamente igual a 1. Muito bem? Observe no quadro, uma última vez, a expressão obtida, conhecida como lei de Rayleigh, o gráfico em questão, o valor de 1 sobre lambda. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos admitir agora um modelo que se aproxima um pouco mais da realidade, assim como ocorre na troposfera. Eu vou admitir que a temperatura T decresce linearmente com a altitude Z. Nessa expressão, cai uma constante maior do que zero. Sendo assim, recorrendo à expressão dos gases perfeitos, eu vou escrever mais uma vez que pressão vezes volume é igual à quantidade de gás em mols vezes R vezes T. Logo, a pressão P vezes o volume V é igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Consequentemente, a pressão P é igual. Então, nós temos a massa sobre o volume V, muito bem, vezes a constante real dos gases perfeitos sobre a massa molar do ar atmosférico, vezes a temperatura T, que é uma função da posição Z agora. Sendo assim, a pressão P é igual a massa específica ρ, vezes R sobre M. Essa razão permanece constante, portanto, eu vou representá-la simplesmente pela letra A, vezes T. Logo, A é igual à pressão P sobre a massa específica ρ vezes a temperatura T. Muito bem? Vamos levar agora este resultado nessa expressão. Logo, eu vou escrever que a derivada da pressão em relação à coordenada de posição Z, medida em relação ao solo horizontal com o eixo Z orientado verticalmente para cima, é igual a menos ρ vezes G. Então, nós temos aqui menos G que multiplica. Ρ é dado por, então nós temos ρ é a pressão P sobre
essa constante A vezes a temperatura T. Consequentemente, a derivada da pressão em relação a Z é igual. Então, menos G sobre A, então menos G sobre A, que multiplica a pressão P sobre a temperatura T. Nesse modelo, a temperatura decresce linearmente com a posição Z. Portanto, aqui nós temos T0 menos K vezes Z. Logo, dP sobre P é igual a menos G sobre A. Muito bem. Tudo isso multiplicando dz sobre T0 menos K vezes Z. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, da pressão P0 até a pressão P, e do lado direito, da posição Z0 igual a 0 até certa posição Z. Muito bem? Do lado esquerdo, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai obter o ln da pressão P de P0 a P, e isso é igual a menos G sobre A, uma constante, que multiplica a integral de 0 até certa posição Z de dz sobre a temperatura T0 menos K vezes Z. Muito bem? Bom, do lado esquerdo nós vamos obter o ln em P menos o ln em P0, portanto, o ln da razão P sobre P0, e isso é igual a menos G sobre A, que multiplica. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição para resolvê-la passo a passo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir que B é igual a T0 menos KZ, e portanto, dB é igual a derivada dessa expressão em relação a Z, portanto, nós temos menos K dz. Consequentemente, essa integral vai ficar. Então, nós temos a integral de certo B1 até certo B2, de dz, eu vou substituir por dB sobre menos K, muito bem. Agora, nós temos T0 menos KZ, justamente B. Logo, nós temos G sobre K vezes A, então observe os três termos, vezes a integral de dB, vezes a integral de 1 sobre B em relação a B, que é justamente o ln de B. Então eu recupero a substituição, o ln de B é o ln de T0 menos KZ, de Z0 igual a 0 até certa posição Z. Sendo assim, o ln de P sobre P0 é igual. Então agora nós temos G sobre K vezes A. Não se esqueça que A é dado por essa expressão. Muito bem. Aqui nós temos o ln deste termo em Z, que é simplesmente este termo, menos o ln deste termo quando Z é igual a 0. Nessa subtração, esse termo desaparece. Portanto, a gente obtém o ln, observe atentamente o quadro, da seguinte razão: T0 menos KZ sobre T0. Muito bem? Observe no quadro, até aqui, o resultado obtido e todo o cálculo realizado. A partir de agora, eu posso escrever que o ln de P sobre P0 é igual ao ln
de T0 menos Kz dividido por T0 elevado a G sobre K vezes A. Consequentemente, comparando esses termos, vemos que a pressão P em certa posição Z, medida a partir do solo que coincide com Z0 igual a zero com o eixo Z orientado verticalmente para cima, é igual à pressão P0 que multiplica T0 menos Kz sobre T0 elevado a G sobre K vezes A. Observe mais uma vez o resultado obtido, o pequeno cálculo realizado. Eu posso ainda recuperar essa expressão. T0 menos K vezes Z é justamente a temperatura T. Logo, P em função de Z é igual a P0 que multiplica T sobre T0 elevado a G sobre K vezes A. Muito bem. Enfim, cumpre destacar que os líquidos geralmente são considerados incompressíveis sob pressões usuais. No entanto, suas massas específicas podem sofrer variações apreciáveis sob pressões elevadas. A grandeza física associada a essas variações é chamada de módulo de compressibilidade, que será estudada futuramente. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.